Ok. Por segurança, eu vou gravar em 2 lugares. Vou gravar aqui também no Meet. Tá, vamos lá então, pessoal. Então hoje, nossa primeira aula aí sobre a disciplina de estruturas de fundações e obras de arte especiais. É uma combinação de disciplinas aí. Né? Vamos falar sobre obras de arte, né? Que se resumem a pontes, a viadutos, né? A esse tipo de estrutura. Depois a gente conversa um pouco mais, até para que eu possa explicar um pouco de onde vem obra de arte e tudo mais. E também vamos falar sobre fundações, né? Eu tentei fazer uma organização nessa disciplina aí para encaixar, né, as obras de arte, também falar sobre as fundações e especificamente aí tentar encaixar também em fundações de obras de arte, né? Que vão falar sobre, lógico, sobre fundações no geral, de edifícios e tudo mais, mas falaremos também sobre as fundações aplicadas às obras de arte, né? As peculiaridades que estão envolvidas aí nas fundações de uma obra de arte, né? De uma ponte ou de um viaduto, uma passarela ou algo similar aí, tá? Então nós já iniciamos a gravação e vamos começar, tá? Bom, vamos lá ver inicialmente o que eu separei e como eu organizei aqui, tá? Então eu dividi a disciplina aqui em 5 módulos, tá? Iniciando aí com uma introdução às obras de arte especiais, né? Onde nós vamos falar aí sobre vamos entrar assim, até desde um aceno histórico, uma questão um pouco histórica, ver por que há uma necessidade de ponte, aí vamos passar por pelos tipos de ponte, classificações, vamos até revisar um pouquinho de resistência dos materiais, que é importante em algum sentido, mesmo porque sempre quando a gente pensa em ponte, obra de arte, isso é o nível mais alto, vamos dizer assim, da engenharia estrutural, né? E também da construção, da execução, né? Então, é um ápice, né? Então, você precisa entender muito bem o que esse sistema estrutural te traz de benefícios ou não. Então, por exemplo, nós estamos vendo aí no fundo uma imagem de uma ponte, né? Uma ponte pêncil, né? Uma ponte que você tem os mastros, 2 cabos principais tracionados, ou uma ponte suspensa, né, na verdade. E o tabuleiro ele é suspenso por tirantes, né? Então esse tipo de ponte é uma ponte onde o principal tipo, vamos dizer assim, o principal esforço que acontece nela é a tração, né? Porque quem sustenta o tabuleiro são os cabos que se prendem, né? Se prendem a eles também cabos menores, né? Tirantes que suportam o tabuleiro, né? E o tabuleiro tem uma flexão, mas uma flexão bem pequena comparado aos esforços de tração. Naturalmente, os mastros, né? Os grandes pilares ali que a gente vê, eles estão submetidos a esforço de compressão. Depois nós vamos ver como funciona um sistema estrutural de ponte como esse. Mas essa é a ideia, né? Do que nós temos aí. Então, e há outros sistemas estruturais que você tem outros tipos de esforços predominantes. Tem muitos sistemas estruturais, por exemplo, que o esforço predominante é a flexão, né? As pontes de vigas, as pontes de laje, as pontes em pórticos, são todas pontes que o principal esforço na ponte, na obra de arte, é de fato a flexão. E há outros onde nós temos outras atração, efeitos de compressão em alguns casos, como nos arcos, né? E o cisalhamento e a torção acabam atuando sempre também de alguma maneira, mas em menor intensidade, né? Sendo aí esforço de tração, flexão, compressão, e a flexão nada mais é também do que uma divisão da aplicação do esforço normal na seção, são predominantes aí muitas vezes, tá? Então a gente entra nessa parte de introdução às OAEs, né, às obras de arte especiais, vamos discutir um pouco isso aí. Passamos ali por elementos básicos de projeto, né, que são muitas coisas, quando a gente fala
de pontes, você precisa ter uma amplitude aí de informações muito grandes, né? Se a gente hoje tem dificuldade, por exemplo, na construção civil, de solicitar alguns ensaios prévios, algumas informações prévias, quando nós falamos de uma ponte, uma estrutura de obra de arte dessa maneira, desse vulto, né? Aí isso é imprescindível, né? Como eu disse, vamos dizer assim, que é um dos níveis mais altos da engenharia estrutural, da engenharia geotécnica. Então você precisa ter um acervo de informações muito grandes para conseguir projetar uma estrutura como essa com confiança, né? E também, não só com confiança, mas também com precisão, de fato, aplicando engenharia, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses elementos básicos de projeto, trazer um pouco as normas técnicas e os manuais que nós temos disponíveis, que são aplicáveis e que podem com certeza ajudar muito vocês no caso de vocês forem lidar com um projeto ou com uma manutenção ou com uma avaliação de patologias, né, de uma obra de arte. Enfim, então esse é o conteúdo 2. Conteúdo 3, nós entramos aí em ações e carregamentos. Aí vamos falar sobre ações e carregamentos aplicados ao AES, né, aplicados às obras de arte, mas também pensando em ações e carregamentos, né, como você fazer não só para obra de arte, mas também como você definir ações e carregamento, principalmente os carregamentos, né, entender muito bem a definição, né, dos carregamentos, das combinações e tudo mais. E aí, esse capítulo 2 e 3 são bem mais curtinhos, a gente vê rapidamente. E aí o capítulo 4 é o capítulo já bem aplicado à prática, né, vamos dizer assim mesmo, onde eu quero mostrar etapas de um projeto, como se fazer, nas pontes de vigas retas paralelas, que é um sistema estrutural, talvez um dos mais utilizados hoje para pontes, pequenas pontes, né? Pontes de pequeno e médio porte, né? Com vãos aí que vão variar entre 5, 10 e até chegando aos 30, 40, 50 metros aí mais ou menos, né? E esse é um tipo de ponte hoje muito utilizado, tanto rodoviárias, quanto em regiões urbanas, quanto para viadutos, né? Então, esse é um tipo bastante interessante e acho que a melhor tipologia de ponte para a gente iniciar uma visão de projeto, né? E aí depois a gente destrincha a parte de fundações. Aí fundações e contenções nós vamos abranger tudo nesse capítulo 5, que também é um capítulo longo, naturalmente, porque a gente vai abranger tudo que está relacionado a fundações e contenções e vamos aplicar isso também às obras de arte, né? E tentar identificar aí as peculiaridades do projeto de fundações e também de contenções que estão no contexto de uma obra de arte, de uma ponte, de um viaduto, tá? Então, pessoal, sempre então que eu usar o termo obra de arte, estou falando de pontes, viadutos, passarelas em geral, tá? E aí eu tentei fazer uma mescla aí para que a gente veja tudo, né, num globo único, né, de um único prisma, né, aplicando tudo ao assunto da disciplina, mesmo que tenha essas duas nuances, né, tanto as obras de arte quanto as fundações, nós tentamos aí fazer um estudo dentro de uma visão única, ok? Vamos lá. Para a nossa primeira aula, esse primeiro conteúdo, como eu disse, ele é um conteúdo bastante grande, que é uma introdução, né? Geralmente, o assunto de obras de arte, de pontes, não é um assunto que está na grade curricular da graduação, né? Se está, ele está geralmente com uma disciplina eletiva ou optativa, né? Ele não é um assunto que geralmente se vê hoje na graduação. Muitos cursos de graduação não abordam as pontes ou obras de arte. Antigamente era até mais comum. Hoje, muitos cursos não têm, ou quando tem, é uma disciplina optativa, eletiva, mas é óbvio que existem casos onde está aí na grade curricular obrigatória, vamos dizer assim, que faz parte do curso mesmo. Então, nesse sentido que essa aula de introdução é muito importante, porque eu acho que vocês precisam também se contextualizar, né, o assunto. Então,
Por isso que eu comentei, introdução, contextualização e classificação, né? Nós vamos ver todo esse contexto inicial de obras de arte, né? Para que a gente consiga, de fato, estar contextualizado, estar entendendo sobre o que estamos falando e assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro capítulo, é um capítulo, ou módulo, né? Como eu defini essa disciplina. Ele é um módulo bastante longo aí, nós vamos, provavelmente hoje e amanhã, acho que até amanhã de manhã ou talvez começo da tarde nós finalizamos essa parte aqui, tá? Bastante exemplos aí, porque aqui entra uma coisa de introdução legal que nós precisamos praticar um pouco, né? Praticar um pouco aí nossa engenharia. E aí uma coisa muito legal que eu já quero chamar a atenção é que quando a gente praticar aqui, vocês vão perceber que nós vamos praticar do básico mesmo, né? E é isso que é muito, muito legal. Tipo, pontes, obras de arte, obviamente que quando hoje no projeto de uma ponte você vai utilizar todos os recursos que você tem tecnológicos aí para fazer o projeto com a maior, né, precisão, né, com bons níveis de segurança e também bons níveis de economia, né, e aí utilizando recursos tecnológicos, utilizando softwares sofisticados para análise estrutural, utilizando modelos de análise estrutural muito precisos, muito modernos, que consideram a estrutura em 3D, em 3 dimensões, consideram todas as possibilidades de esforço que podem acontecer, né? Então, com 3 dimensões você consegue analisar a estrutura com todos os graus de liberdade que ela pode ter. Assim, você consegue analisar todo e qualquer esforço que pode atuar sobre os seus elementos. Então, óbvio que você vai fazer isso. Mas, para você aplicar isso, você precisa entender tudo do básico, né? Tudo você precisa entender bem a fundamentação por trás. Eu sempre tento mostrar isso para as turmas que eu dou aula. Tá tudo na fundamentação, tá tudo na base, tá? Então, nesse capítulo aí, nesse módulo, nós temos ali todo conhecimento surge de uma necessidade. Essa é uma regra básica da vida humana, das relações humanas, né? Você busca, o ser humano ele vai buscar se conhecer, entender um mecanismo, um fenômeno, alguma coisa, a partir do momento que ele tem uma necessidade. Se surgiu a necessidade para ele de atravessar um vale, de atravessar um curso de água, de atravessar uma região que por cima, né, sem interferir naquela região, naquele lugar, né, passando por cima, surgiu essa necessidade, aí ele vai achar soluções, né? Normalmente isso acontece inicialmente de maneira totalmente empírica. E aí, com o passar do tempo, com a ciência envolvida, com o conhecimento sistemático sendo colocado em prática, né? Aí as coisas vão se desenvolver. Então, todo conhecimento surge de uma necessidade, vamos entender rapidamente como isso, até para tirar um pouco quebrar um pouco do gelo. Depois a gente entra um pouco na cena histórica, vamos ver de onde vem isso lá de trás. Os caras faziam há 3.000 anos atrás pontes que já eram funcionais, isso com registro, né? É muito provável que as pontes são feitas pelo ser humano, até talvez antes mesmo dele fazer moradias, né? Por conta da necessidade de muitas vezes buscar recursos, comida, água, enfim, ir para locais que se sinta mais seguro. É bem provável, é bem possível que o ser humano tenha buscado fazer pontes ou pelo menos atravessar certos locais, vencer certos vãos, muito até antes de se fazer a própria moradia, né? Então, nesse sentido, a gente entra numa cena histórica e eu acho que é muito legal a gente entender isso, né? Porque, como eu disse, há 3.000 anos, 4.000 anos, os caras faziam pontes, né? Tem pontes de mais de 2.000 anos que estão até hoje, né, aí e sendo usadas. Isso é incrível, né? Então a gente entra numa cena histórica, identificar um pouquinho disso, ver como é que foi isso no Brasil também, como é que isso aconteceu, qual foi a primeira ponte, por quê, né? Tudo tem uma motivação, qual é a motivação? Geralmente a motivação de se fazer algo para desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento social de fato, é algum tipo de ganho comercial. Então vamos entender um pouco disso e aí a gente entra na aplicação dos fundamentos básicos de resistência dos materiais. Isso aqui
talvez um ou outro olhe e fale, mas professor, será que a gente precisa ver isso? Eu acho fundamental. Isso vão entender o porquê que essa questão de fundamentos básicos de RM entra com grande força aqui. A gente relembrar aqui quais são os esforços internos, como eles atuam nas seções transversais e como você precisa otimizar isso. Porque quando a gente entra numa ponte, você não pode mais brincar, né? Um cálculo de uma ponte. Você não pode mais brincar, você não pode mais, vamos dizer assim, permitir-se não entender o que está acontecendo. Você precisa entender exatamente o que está acontecendo, que tipo de esforço está atuando, qual é o limite desse esforço, dessa solução estrutural e como que ela chega a esse limite. Cheguei a um limite, não tem mais como eu fazer um arco aqui que esteja submetido à compressão. Qual seria a outra alternativa? Seria talvez utilizar um sistema estrutural que priorize esforços de tração? Vai depender de tudo, do seu contexto como um todo, de vários fatores, né? Então, relembrar um pouco aqui é fundamental. A gente entra depois em algumas definições importantes para a ponte, né? Principalmente mesoestrutura, infraestrutura, superestrutura, enfim, várias questões. Passamos aí por classificação das obras de arte, principalmente quanto ao vão, ao sistema construtivo utilizado, ao material utilizado, e finalizamos com as tipologias de OAEs que vocês vão entender quais são: suspensa, mista, protendida, em vigas, em laje, e aí vamos ver que tipo de esforço é predominante em cada uma dessas aí. Tá? Então vejam que esse capítulo é bastante longo, a gente vai ter bastante coisa para abordar nesse primeiro capítulo. Tá? Como sempre, nós precisamos fazer uma avaliação, mesmo se tratando de pós-graduação, é necessário aí que nós façamos, né, uma avaliação, mesmo por conta de um rigor, né, uma questão avaliativa necessária. Então, assim o faremos, né? Nós já fizemos estruturas pré-moldadas e protendidas, vocês devem se lembrar mais ou menos como eu fiz, né? Eu vou dar listas de exercício, 2 listas de exercício, uma lista para um final de semana e outra lista para o outro final de semana, e nós teremos aí uma avaliação individual. Então, a nota N1 é a avaliação individual ao final da nossa disciplina, um formulário do Google, muito similar àquele que vocês já fizeram, lá de concreto pré-moldado e protendido, naquele mesmo sistema, né? Não é similar o conteúdo, é similar a forma. E depois, lista de exercícios, que nós vamos ter também 2 aí, como eu disse, uma para cada final de semana. A avaliação tem um peso 6 e as listas de exercício têm um peso 4, tá? Então, você tem aí 6 vezes a N1, 4 vezes a N2 dividido por 2. Tá? E você precisa tirar uma nota aí maior do que igual a 6, como é de praxe, você já deve estar acostumado. Então, bem simples, nada demais, bem tranquilo o sistema avaliativo. Como eu já disse para vocês, isso não me preocupa muito, a questão aqui é mais vocês se dedicarem, né? E para essa disciplina aqui eu coloquei bastante exercício nas listas, né? E geralmente os exercícios eu vou tentar fazer exemplos aqui durante a aula aqui e vou colocar exercícios similares ali para vocês praticarem, né? E é importante que pratiquem. Ok. Aqui é uma apresentação, vocês já me conhecem, já porque nós já tivemos outra disciplina, né? Então, meu nome é João Victor, o nome completo é bastante longo, João Victor Maciel de Andrade Silva. Sou professor aqui na UEMS, aqui em Dourados, né? E sou mestre também em Engenharia de Estruturas lá pela UEM, né? No Paraná, lá em Maringá. E também sou engenheiro civil também pela UEM, tá? Vocês já me conhecem, então isso aqui eu não vou gastar muito tempo, nós já fizemos outra disciplina juntos. Pessoal, fiquem sempre muito à vontade para participar da aula, para interromper, fazer perguntas, para mandar no chat. Eu estou acompanhando o chat por aqui. Fiquem sempre muito à vontade, eu sempre, inclusive, gosto aí das participações. Então agora sim vamos de fato iniciar o nosso conteúdo. Vou tomar uma aguinha aqui antes de iniciar. Com aquilo que eu comentei, né? Todo conhecimento vai surgir de uma necessidade.
tá? E o conhecimento que eu quero dizer é o conhecimento sistemático, né? Aquele conhecimento trabalhado, desenvolvido, compartilhado, discutido, que aquilo vai sendo como sempre evoluindo, né? Pelo compartilhamento, pela discussão, e por isso que é muito importante a, a discussão, né? De fato, entre os indivíduos e o estudo sistemático para desenvolver, né? Então, só uma ilustração, como eu disse, meio que para quebrar um pouco do nosso gelo. Imagina o que era no começo, né? O homem das cavernas lá que tinha uma necessidade, ele precisava por algum motivo ultrapassar esse riozinho, né? Talvez para buscar comida, talvez para ir para um lugar mais seguro, talvez para fugir de predadores, talvez para por água, enfim, né? Porque lá é um local mais interessante climaticamente, enfim. Ele identificou que precisava passar. No primeiro momento, né? Então surgiu a necessidade, entendeu que ele precisava passar, ok. No primeiro momento, ele pensou: vou colocar aqui uma tora de madeira e vou passar por cima dela. Isso ele só pensou numa solução. É aquilo que a gente naturalmente todos nós faríamos, né? A solução é colocar ali algo que se apoia às duas extremidades e eu passo por cima dela. Isso fica tudo tranquilo. Óbvio que aqui não pensou em nada, não tinha nem noção de resistência, nem nada, sabia que era uma madeira e que ele sabia que era forte, vamos botar ali e ver se dá certo. Como tudo aquilo que... Então ele colocou a madeirinha, né? E aí foi passar e o negócio não deu legal. Como tudo aquilo que a gente faz, né? Sem o devido planejamento, sem o devido processo de projeto, né? Só em aquilo que é feito às pressas, né? Há sempre um risco de dar errado e isso pode trazer consequências negativas. Então ele percebeu que não seria a melhor solução, né? E aí ele falou: não, então vamos agora entender exatamente como funciona. Começou a pensar um pouco mais, colocou ali, agora sim, pensou em fazer um sistema estrutural mais adequado, né? Colocou ali duas toras ali, talvez até um pouco menores, mas agora num sistema adequado, acho que as coisas ficam um pouco melhor. Vamos só pensar. Aqui era uma flexão simples, como se fosse uma viga na sua tora. Aqui ele já estava pensando num sistema um pouco mais evoluído, colocou duas linhas de vigas principais, que a gente poderia chamar de longarinas, que nós vamos ver muito sobre isso. Lançou sobre as duas longarinas uma série de transversinas menores e sobre as transversinas colocou um tabuleiro que permitiria ele passar ali até com maior conforto. E agora ele poderia passar tranquilamente, né? Então, só para a gente ilustrar e entender um pouco dessa introdução, esse contexto inicial, de que todo conhecimento vai surgir a partir de uma necessidade. E geralmente essa necessidade você não vai conseguir achar a melhor solução na primeira. Você vai lá bater e às vezes dá errado. E aí você vai procurar desenvolver a sua solução, né, e encontrar uma solução melhor. Esse modelo estrutural que ele colocou já é um modelo muito mais moderno, muito mais adequado, com longarinas. Dá para a gente dizer que é um sistema de vigas retas paralelas, né? Depois a gente vai ver essas questões. É um sistema de vigas retas paralelas que é formado principalmente por duas longarinas, apoiadas às extremidades e transversinas sobre elas, e um tabuleiro, né, que acaba fechando e sendo o local aí por onde, de fato, vai ter a passagem, né? Hoje no nosso contexto moderno, tem a passagem ali dos veículos, das pessoas, pedestres, enfim, né? Se for uma ponte ferroviária, do trem, enfim. Ok. Agora sim, ele ficou feliz e deu certo, tá? Vamos entender, vamos aqui agora reavaliar aquele aceno histórico, né? Que é super importante. Sempre quando a gente vai falar de um assunto, eu acho muito legal a gente falar um pouco sobre dar uma revisada no aceno histórico, entender de onde veio, né? E quando começou, como faziam lá atrás, a gente desenvolveu realmente, estamos fazendo as coisas diferentes hoje, como estão? Houve um real
um real ganho, né, no processo. Isso é muito legal. Como eu já tinha comentado, né, pode ser que mesmo antes do homem pensar em construir a sua moradia, ele já tenha estruturado ou achado soluções para passar por alguns vãos. Por aquela questão que eu comentei, né? É muito provável que ele já surgiu uma necessidade, ele precisava passar por um curso de água, precisava vencer um vale ali, alguma coisa ali, ele precisou achar uma solução. Então isso é bem possível que tenha acontecido e sempre houve a necessidade. Se não achou essa solução, o cara teve que se contentar em ficar do lado que ele estava da margem, né? Mas quando a necessidade era muito grande, eles buscavam uma solução até encontrá-la de fato, né? Uma das primeiras pontes que se tem registro, né, é essa ponte aí, ó, Arcadico Bridge, ponte aí localizada na Grécia, tá? Na Grécia Antiga, ainda na 13 séculos antes de Cristo. Então imagine, né? 1300 anos antes de Cristo aí, mais ou menos, já se tinha estruturado uma ponte, né? Olha que interessante, uma ponte já no formato que é o formato, talvez não seja hoje, vai depender muito da necessidade, vai depender muito do local onde você está, vai depender muito do contexto geográfico. Mas eu acho que uma das mais fantásticas é a ponte em arco, porque ela aproveita os materiais de uma maneira sensacional, né? Tanto é que a gente tem que pensar na sabedoria dos antigos, né? A gente pensar na Roma Antiga, as estruturas da Roma Antiga que estão hoje, até hoje, totalmente, muitas delas sendo utilizadas, boa parte eram estruturas com arcos. Aí já vou lançar uma pergunta aqui, fica para vocês aí, se alguém quiser responder agora ou ao longo da aula, me respondam, até eu chegar na parte que eu vou falar sobre isso, lógico. Por que será que os romanos utilizavam tanto os arcos? Porque qual é a vantagem, ou qual era a vantagem para eles, no contexto deles, da utilização dos arcos como solução construtiva das pontes? Enfim. O professor, Oi, pode falar. quer saber a vantagem construtiva ou a vantagem para o povo romano na época? Não, eu quero saber a vantagem do ponto de vista da construtiva, né? Lógico, do povo para o povo romano seria para o desenvolvimento. Isso construtivo é porque você, fazendo o arco da maneira como eles faziam, só havia esforço de compressão, que é o único esforço resistido pelas peças que eles tinham, que eram peças de tijolos, geralmente, né? Eles não existia tração. É isso aí, exatamente. Né? Essa é a grande vantagem, porque o material que eles tinham geralmente eram rochas, né? E a gente tem que pensar que os romanos, por exemplo, foram eles que encontraram aí, que acharam o primeiro cimento, que usaram a primeira vez uma espécie de cimento, né? Que foi uma argamassa, vamos dizer assim, produzida inicialmente aí com as cinzas do vulcão Vesúvio, né? Que fica localizado numa região da Itália. Que essas cinzas aí tinham uma propriedade aglutinante, né? Um pouco similar ao que nós chamamos hoje de cimento. Eles misturavam aquilo ali com pedras calcárias, né? Com uma espécie de calcário britado, muito similar a cal, e água e mais algumas coisas, limo que eles utilizavam, e ali formava uma espécie de um cimento, né? Mas assim, naturalmente eles não tinham ainda condições de fazer com que essas argamassas, né, tivessem grande resistência, né, principalmente a tração. Eles utilizavam mais para assentar as pedras umas sobre as outras para que elas ficassem fixadas até antes de atuar o esforço que iria assentá-las, né? Então, nesse sentido, o Gabriel respondeu perfeitamente. O que eles tinham disponível eram pedras, né? Pedras que nós sabemos que têm uma ótima capacidade de resistir à compressão. Inclusive tem até mas a resistência à tração delas é menor do que a de compressão, mas é uma boa resistência à compressão. Mas óbvio que eles não conseguiam moldar uma pedra como nós conseguimos moldar hoje o concreto armado, né? Que até é chamado de pedra artificial por conta disso, tem um comportamento similar às pedras, né? Então os caras não conseguiam, né, naquela época, moldar uma pedra. Eles tinham que britar pedras, regiões com rochas, né, que afloravam, né,
Eles vão britar e aí depois juntá-las. E o problema é esse, eles não tinham nada para juntar e manter e ter capacidade de adesão, de resistência à tração. Então, ou a qualquer outro tipo de esforço. De maneira que eles tinham que aproveitar exatamente o esforço de compressão. Né? E aí que, não sei se empiricamente, eu não sei se pela sabedoria de alguns ali, eles já entenderam que o arco era a melhor solução. Né? Isso para os romanos, aí daqui a pouco a gente vai ver algumas obras da Roma. Né? A Roma começou um pouco mais para frente, aí não foi 13 antes de Cristo, não, foi mais para frente, foi antes de Cristo, mas não 13 séculos antes. Que nós ainda estamos na Grécia, mas aí já na Grécia já existia essa noção. Né? Então aí fizeram já um arco 1300 anos antes de Cristo aí, mais os 2000, isso dá aí 3.300 anos antes do que nós estamos vivendo hoje, né? E aí já se conseguiu fazer uma ponte, uma espécie de uma ponte. O que foi utilizado, até pesquisei, mas o que foi utilizado para manter uma espécie de adesão entre essas pedras, eu não encontrei aí nada que trouxesse essa informação. Mas é uma curiosidade. Nessa ponte aí que nós estamos vendo, que é Arcádico Bridge, na Grécia, tá? Vejam aí que o vão total que ela vencia era um vão de 22 metros, né? Ela tinha uma largura aí de aproximadamente 2,5 metros e uma altura total máxima, na região aí de altura máxima, né? De 4 metros aproximadamente. Então, uma ponte interessante. O vão livre mesmo é esse pequeno vão aqui, deveria estar... Se isso aqui tudo tem 4, né? Fazer uma... Se isso aqui tudo tem 4... Isso ali vai ter 1 metro e pouquinho, talvez, né? Esse vão aqui. O vão livre mesmo dessa ponte, né? Mas o vão total dela aí é aproximadamente 22 metros, tá? Ok, né? Passando aí desde uma das primeiras pontes, que foi essa Arcádico aí, que se tem notícia, óbvio, né? E que tem ali uma construção, que inclusive está lá até hoje. Algumas pontes da Roma Antiga, né? Olha aí, essa daí é a Ponte do Gard, que é uma excelente informação aí, porque inclusive foi muito importante também para o desenvolvimento do Império Romano, né? Que além de funcionar como ponte, a Ponte do Gard também funcionava como um aqueduto, né? Então, na sociedade romana, que se desenvolveu pela Europa inteira, pegando parte da África, enfim, eles precisavam achar soluções aí de abastecimento de água, né, para a sua população. Então, os aquedutos romanos são famosos até hoje, né? E a Ponte do Gard, além de funcionar como uma ponte para travessia de veículos, veículos naquela época, sei lá, eram charretes, algo do tipo, também funcionava como um aqueduto, tá? A Ponte do Gard, ela foi construída num século antes de Cristo, tá? E ela já tem aí uma espécie de um formato mais moderno, né? Um pouco mais interessante, e alcançou vãos aí de até 30 metros nos arcos, né? Já mais interessante. E aí nós já vemos uma solução construtiva um pouco mais evoluída, né? Um pouco mais até próximo daquilo que nós vemos em alguns casos recentes, né? Aqui era uma coisa meio que foi colocando pedras no formato quase que natural ali e juntando, empilhando, achando a melhor forma de conectar e colocar. Aqui eles já tinham o domínio, né, de dar forma, né, para as pedras, né? E aí utilizavam esse esforço de compressão, que era a melhor solução para o que eles tinham disponível. Algumas informações aí sobre a Ponte do Gard. Ela tem 49 metros de altura no ponto de altura máxima, tem 275 metros de comprimento, né? É bem grande, 275 metros. E a distribuição dos arcos, em que vocês perceberam, ele tem 3 níveis de arco, né? Um primeiro nível com arcos muito parecido com o tamanho do segundo nível, mas ali, por ser um vale, né, naturalmente ele vai dar uma fechada, então ele tem menos arcos, né? Um total ali de 7 arcos com 142 metros, né, 6 metros de espessura, tá? E 22 metros de altura, né? Passa por um nível médio, onde já tem 11, né, por conta do vale, ele abre.
11 arcos ali que são, a princípio, do mesmo tamanho. Total de vão ali 242 metros, então 100 metros maior aproximadamente. 4 metros de espessura, então ele diminui, eles tinham essa noção, faziam primeiro os arcos maiores, 6 metros de largura, depois arcos menores, nesse caso 4 metros de largura. E depois ainda em cima vai ter mais um nível que tem arcos menores, né? 35 arcos, que vencem um vão total de 275 metros. E a espessura aí um pouco menor ainda, 3 metros, né? E ele tem só 7 metros de altura. Então, vejam que solução legal, né? Que os caras conseguiram encontrar e fizeram. Qual que é o esforço predominante? Compressão, né? O Moraes Alves aqui, que comentou. O ângulo não se altera. Exemplo, o avião é oval e possui alta resistência. E o ovo, se apertar a ponta, não quebra. Isso está totalmente relacionado à distribuição das tensões, né? O fluxo de tensões, vamos dizer assim, na sua parede. Vamos pensar em paredes inicialmente, né? E a gente tem que entender que do ponto de vista da engenharia mesmo, né, do comportamento estrutural, tudo vamos pensar do ponto de vista da natureza inicialmente. Está tudo muito relacionado, né? É um fluxo de tensões. Naturalmente, as tensões, os esforços, eles tendem a ter um caminhamento sobre a sua estrutura, eles tendem a caminhar sobre a sua estrutura. E como tudo que a gente tem na Terra, né? Fisicamente tudo que a gente tem na Terra, como que isso acontece? Esse fluxo tende sempre a ir para os apoios, aí para a região onde você tem apoios para essa estrutura, né? Vamos pensar na ponte, olhando a ponte. Então esse fluxo é meio que sempre gravitacional, de cima para baixo. Quando você tem um fluxo, né, um caminho a ser percorrido por esse fluxo de tensões, e é um fluxo de tensões literalmente, tá? Quando você tem um caminho para esse fluxo de tensões, que é um caminho mais, como que eu posso dizer, mais confortável, né? Esses níveis de tensões acabam sendo menores, né? Então, se você tem uma trave retangular, vamos dizer assim, uma espécie de uma trave, você tem predominância de esforço de flexão na trave e esforço de compressão e flexão nos pilares, né? E também esforços cortantes na trave. Essas quinas, a gente sabe onde você tem a junção, são regiões de concentração de tensões, porque realmente é como se você tivesse que ali transferir um esforço, né? Mesmo pensa numa curva para um veículo fazer, ou numa curva para quem trabalha aí com instalações hidráulicas, mesma ideia, né? Você precisa realmente ter um fluxo por ali, e isso acaba sendo mais complicado, né? Naturalmente, fisicamente, tá tudo relacionado a isso, né? A forma em arco é uma forma muito eficiente, você vai ter esforços de compressão, por conta da tendência dos esforços naturalmente atuarem indo para os apoios, né? Então o arco vai estar submetido à compressão e tudo acontece de uma maneira mais confortável por conta da forma. Nós vamos falar um pouco mais sobre arcos, vamos fazer um exercício muito legal depois aí mais à frente nessa aula aqui de determinar as linhas de pressão. Nós vamos aprender a determinar uma forma de um arco justamente de uma maneira que esse arco só tenha esforço de compressão. Porque depende da forma, tá? Depende totalmente da forma. Então, você tem formas que pode ter flexão também atuando no arco, tá? Então, principalmente o que tem que acontecer é que a forma tem que ser proporcional ao seu diagrama de aumentos fletores daquilo que seria uma viga projetada. Depois a gente vai ver isso aí, vai ser bem legal. Então, tá tudo relacionado, né? Essa forma aí, tá? Então, aí no nível superior você tem uma estrada, né? Inferior, que seria esse nível aqui, tem uma estrada. No topo, um condutor de água aí com 1,8 metros de altura e 1,2 de largura, né? E com uma declividade de 0,4%, bem pequena declividade, a água devia passar aí com baixa velocidade, né? Até porque eles não sei se eles fizeram algum tipo de revestimento sobre as pedras, mas acho que não. É bastante rugoso, né? Uma outra ponte aí romana muito legal
é a ponte Alcântara Bridge. Essa está mais... A ponte do Gard, se eu não me engano, está na Itália, na geografia moderna, né, política. Ela está na Itália e a Alcântara Bridge, se eu não me engano, está na Espanha, né? A outra ponte muito interessante, construída pelos romanos e que está também até hoje funcionando. Essa daí sofreu mais aí ao longo do tempo. Ela é uma ponte também construída há um século antes de Cristo, mais ou menos na mesma, mais ou menos próximo ali, mas acho que a do Gard é posterior à de Alcântara, tá? E essa Alcântara Bridge aí, ela foi construída com um vão total de 180 metros, 182 metros, uma largura total de 8,6 e uma altura máxima de 45 metros. Aqui o maior vão livre tem 20 e aproximadamente 29 metros, né? E ela tem um peso total de 82 toneladas. Né? Então, nesse sentido, aí os romanos entenderam também e fizeram uma ponte que até hoje ainda está em pé. Mas essa ponte ela sofreu bastante aí com guerras, né, que houveram. Imagina por quantas guerras ela não passou, guerras na época do Império Romano, até guerras posteriores, Segunda Guerra Mundial, mesmo que não tenha tido muitos conflitos na Espanha, mas enfim. E ela teve bastante, foi parcialmente destruída várias vezes e reconstruída, né? E o nome Alcântara, né, vem de árabe, né, da língua árabe, Alcântara, que significa os arcos, né? Justamente porque ela é uma ponte em arcos. Eu tinha colocado mais uma informação dessa ponte e acho que eu esqueci. Não. Para mim que era a informação das guerras. Ah, não, tá ali. Ó, destruída parcialmente em algumas guerras e depois reconstruída pelo menos umas 3 vezes aí, pelo que eu tenho de informação. E vamos falar um pouco aí sobre alguns materiais, né? As pontes em madeira talvez tenham sido as primeiras a ser construídas, assim, do ponto de vista de construção mesmo, pensando, não simplesmente. Talvez as de pedras tenham sido inicialmente uma solução, colocadas umas pedras umas sobre a outra, mas as pontes de madeira, essas aí já foram construídas já pensando com um arranjo estrutural, tá? Então pensando já num arranjo estrutural, com pilares, vigas, vamos dizer assim, já se tinha essa noção, né? A madeira também tem sido empregada aí desde a antiguidade, assim como aquelas que nós conversamos, e primeiramente na construção de pontes, primeiramente com arranjos muito simples, depois isso foi também sendo desenvolvido, né? Há um registro de uma ponte sobre o rio Reno, né, que é o principal rio na Europa, se eu não me engano ele cruza a Europa inteira, então tem uma série de pontes importantes sobre o rio Reno, e naturalmente o Império Romano, que tinha uma ambição gigantesca de ter todo o domínio da Europa, né, daquilo que nós chamamos de Europa hoje, parte da África, enfim, até Ásia, eles tinham que cruzar o rio Reno, né? Então eles tinham que achar soluções para passar pelo rio Reno. E se tem um registro aí de uma ponte construída sobre o rio Reno durante o período de Júlio César, e essa ponte tinha um vão de 118 metros, né? Vencia um vão total de 118 metros. E essa é uma imagem aí que fala um pouco sobre isso, mas a gente não consegui ter confiança para garantir se essa ponte realmente foi construída ou não. Se ela foi construída, ela foi demolida depois e não há nenhum registro, vamos dizer assim, confiável ainda. Em metal, aço ou alguma coisa similar, a primeira ponte, né, o aço ou ferro fundido, enfim, metais ferrosos, eles foram principalmente utilizados após a Revolução Industrial, né? Então, acho que obviamente já fica meio claro que onde ia ser construída a primeira ponte metálica do mundo, né? Na Inglaterra, que foi quem passou pela primeira Revolução Industrial, né? Inclusive o ferro, o aço, a siderurgia foi um dos motivos, né? Foi uma das coisas que levou a Revolução Industrial, né? Foi um dos combustíveis aí, não combustível do ponto de vista combustível, combustível no sentido figurado, né? A levar a Revolução Industrial em 1760.
Então, nada mais justo do que a primeira ponte ser na Inglaterra, né? A grande sede da Revolução Industrial, como nós sabemos. E essa primeira ponte foi em Coalbrookdale, né? E ela foi construída em ferro fundido, né? Naquela época não se tinha um domínio ainda do processo, né? De produção do aço, então não se existia o aço, né? Existia sim o ferro fundido, que é ainda um material de altíssima resistência, mas que tem problemas, por exemplo, de ser frágil, né? Então, por ser frágil, nada mais justo que se fazer uma ponte em arco, né? Como foi feito aqui em Coalbrookdale. Ele tinha esse problema de ser frágil, né? Então ele tinha algumas dificuldades nesse sentido. O ferro fundido usado até hoje é um material mais frágil do que o aço, né? Ele tem uma concentração maior de carbono. O carbono confere resistência para o aço, mas ele também tira outras propriedades importantes, né? Uma das propriedades mais importantes e que leva à utilização do aço com tanta intensidade na construção civil e na infraestrutura, enfim, é a sua ductilidade, né? E quando você utiliza o carbono, você coloca mais carbono, você perde justamente ductilidade e também outras questões como a soldabilidade é perdida. São propriedades que são reduzidas quando você aumenta o teor de carbono na composição dessa liga metálica, né? A liga metálica pode ser um aço, pode ser um ferro fundido, enfim. Então, a primeira ponte que foi construída foi a de Coalbrookdale, em 1777, perdão. E ela, inclusive, é chamada de The Iron Bridge, né? Justamente a ponte de ferro, né? Vamos dizer assim. E ela também está até hoje aí na ativa, vamos dizer assim, tá? Tem uma imagem aí, vejo que ela está com a mesma forma, com o mesmo formato, muito similar ao que ela é atualmente, né? Tem uma gravura, uma espécie de uma gravura que tem uma data ali de 1779, né? A gente não sabe dizer se é de fato dessa data, mas interessante, tá? E essa foi a primeira ponte em um material metálico a ser construído, tá? No Brasil, pessoal, a primeira ponte a ser construída foi em Recife. Ponte de grande porte, tá? Não vou entrar aqui, deve ter tido outras pontes menores feitas de madeira anteriormente, né? Mas ponte de grande porte, de fato, foi em Recife, né? Na época em que todo o que nós hoje chamamos de Nordeste no Brasil, ele era tomado aí pelos holandeses, né? Os holandeses meio que tomaram ali por um pequeno período entre 1850, mais ou menos, e 1870 aproximadamente, não me lembro exatamente, e eles dominavam a região do Nordeste ali, e foi construída uma ponte aí sobre o rio Capiberibe, né? A ponte hoje se chama Maurício de Nassau, inclusive. Maurício de Nassau era um príncipe holandês que naquela época governava esse pequeno império aí holandês, né? Eu esqueci como era o nome que eles davam, eu esqueci o nome que se dava a essa espécie de pequeno império holandês aí que tomava conta de boa parte do Nordeste brasileiro e que tomou conta por um tempo aí. E nessa época foi governado aí pelo Maurício de Nassau, que foi quem construiu essa primeira ponte. Inclusive, há registros de que ele tinha uma ambição, né, de tornar o que hoje é Recife numa cidade moderna e tal. E por conta do desenvolvimento, né, naquela época se tinha ali no Nordeste uma produção de açúcar intensa, né, muito açúcar. E aí ele precisava, obviamente, de infraestrutura, né, para conseguir comercializar, para conseguir fazer negócio, assim por diante. Foi aí que foi feita a primeira ponte no Brasil, ponte hoje chamada de Maurício de Nassau, mas ela teve outros nomes. Eu acho que teve até o nome de Dom Pedro I, se eu não me engano. E hoje é a ponte Maurício de Nassau lá em Recife.
ela foi primeiramente construída em madeira, se eu não me engano, e depois foi substituída em 1865 por uma ponte de ferro. Só, eu vi aqui 1860, eu falei errado, pessoal, era 1600 e alguma coisa, 1640 até 1660 aproximadamente, aí que teve esse domínio holandês na parte no Nordeste aí, tá? Em 1865 ela foi substituída por uma ponte de ferro, tá? E agora em 1917 foi reconstruída novamente. Aí mais alguns registros aí de pontes importantes no Brasil, né? Uma das mais importantes, a ponte Hercílio Luz em Santa Catarina, não sei se alguém já passou por lá, que é uma ponte suspensa, né? Um sistema de uma ponte suspensa, meio que misturado aí com uma ponte entreliça, né? Ela foi construída ainda em início de 1920, se eu não me engano, aproximadamente, e tem um vão aí de 339 metros, tá? O vão livre máximo, né? Não é ainda nem de perto um dos maiores vãos de pontes suspensas. Pontes suspensas têm vãos muito grandes. Hoje existe uma expectativa de construção de uma ponte suspensa no Japão, se eu não me engano, que teria 1.800 metros de vão, né? Seria disparada a maior ponte suspensa no Brasil, no mundo, né? Mas isso ainda não, acho que ela não iniciou a construção ainda. A maior ponte suspensa hoje deve ter algo em torno de 1.000 e poucos metros de vão livre. O sistema de ponte suspensa te permite vãos muito grandes, é super interessante nesse sentido. Não que outros sistemas não permitam, tá? Mas o ponte suspensa é aquilo que eu comentei. A gente vai ver que talvez a melhor solução estrutural para ponte de grande vão é você usar predominantemente a tração. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais disso. E a ponte suspensa tem muito efeito de tração, os cabos são totalmente tracionados, os únicos elementos estruturais constituintes aí que estão sob o efeito de grande compressão são, né, os mastros, né? Mas os cabos em si estão sempre tracionando aí, né? Tem uma tração para cá, uma tração para cá, né? Estão sempre tracionando. Estão sempre tracionados, né? E também quem está tracionado é os seus tirantes aí, também tracionam e suportam os tirantes pendurais, né? Que são quem suportam de fato o tabuleiro, né? Então, quem vai suportar o vão, de fato, são os cabos, né? Naturalmente, eles têm que estar apoiados nos mastros, os mastros vão estar comprimidos, mas os seus cabos que vão, né, percorrer o vão estão aí sob um efeito de tração, e você utilizar um cabo de aço tracionado é a melhor coisa possível. E aí, hoje na atualidade, então é só uma cena histórica, né, pessoal? Só para a gente entender um pouquinho aí o que teve. Nós temos aí grandes soluções, soluções fantásticas aí de pontes. O Brasil tem uma engenharia estrutural num nível muito interessante nesse sentido. A gente tem soluções de pontes no Brasil inteiro de todas as tipologias, desde pontes estaiadas até passando por pontes em vigas e lajes, passando por pontes suspensas, como é a própria ponte Hercílio Luz, que está aqui agora representada, aqui desenhar uma figura à noite, né, toda iluminada. A ponte, o viaduto, né, que na verdade é uma ponte mesmo, né, o ponte Otávio Frias e também viaduto Otávio Frias, vamos dizer assim, porque depois nós vamos ver qual que é a diferença de ponte e viaduto. No caso aí, ela é as duas, né, que é uma ponte estaiada, se eu não me engano, é uma espécie de mista, né, não é nem em harpa, ela é mista. Então é um sistema estrutural também muito legal, muito interessante, as pontes estaiadas aí. Também com muita tração, né? Muita tração nos cabos aí, que são quem suportam também o tabuleiro, tá? Na atualidade, hoje nós temos várias soluções, as pontes entreliças também, muito utilizadas, e assim por diante. Vamos falar mais sobre isso quando a gente entrar na parte de tipologias de pontes, ok?
Vamos aqui fazer um breve exercício, vamos dizer assim, né? Uma breve introdução, uma breve discussão sobre esforços internos, né? Vamos entrar em fundamentos básicos da resistência dos materiais. Vamos retomar algumas questões importantes da resistência dos materiais. E antes disso, vamos analisar esse problema que eu coloquei aí na tela. Tá? Então, observem aí que você tem um peso, P, e você precisa suspender esse peso sobre o solo, né? E você teria as opções de fixá-lo em qualquer um desses pontos, A, B, C, D e E. Tá? Qual seria a melhor solução? Seria talvez uma espécie de um pilar vertical entre P e B? Talvez seria a solução com o menor consumo de material ou mais direta possível. Seria talvez uma espécie de dois pilares inclinados apoiados em A e C? Talvez, né? Ou seria talvez dois tirantes apoiados em D e E submetidos à tração. Qual é a melhor solução, né, para esse esquema? Qual seria a melhor alternativa, né? Então, olha lá, seria uma espécie de um pilar sobre efeito de compressão. Seria, como eu disse, dois pilares inclinados aí, também comprimidos, mas também com uma força inclinada, ela vai causar flexão e também esforços cortantes na seção. Ou então, os dois tirantes. Ou então, uma espécie de uma trave, que aí teria uma outra solução. Se você tivesse um material facilmente moldável, não fosse um problema fixá-lo ali bem no meio, como está na solução 1, e esse material tivesse uma boa capacidade de resistir ou uma capacidade suficiente de resistir ao esforço de compressão causado pelo peso P, talvez fosse a melhor alternativa. Mas e se fosse, por exemplo, o caso onde fosse necessário que, se houvesse um vão, não pudesse se impedir esse caminho central, né? Se tivesse que ter esse espaço aberto, qual seria a melhor solução? Talvez fixá-los em A e B ali com dois pilares inclinados? Ok? E se talvez você tivesse que deixar mais espaço ali aberto? Talvez a melhor solução seria pendurá-lo ao teto ou fazer a solução 4, que é uma trave. Todas as soluções são soluções, como o próprio nome delas já diz, né? São soluções que resolvem o teu problema. Mantém a estrutura suspensa, mantém o seu peso P suspenso e você que soluciona. O que vai influenciar na decisão? Vamos analisar rapidamente. Em 1, você tem predominantemente esforço de compressão. Em 2, você tem esforços de compressão, mas também haverá esforço de flexão e também cortante, causando cisalhamento na seção transversal. Em 3, você tem ali tração. Também poderia haver alguma espécie de flexão, vai depender da rigidez das suas barras. Em 4, você tem flexão, compressão, força cortante e, portanto, cisalhamento. Vejam, cada uma das soluções tem uma predominância de um tipo de esforço, né? Qual é a melhor alternativa? Qual é a melhor solução? Não dá para dizer, né? Não tem como a gente ir aqui e falar qual é a melhor alternativa, qual a melhor solução. A resposta naturalmente vai depender, né? Do que depende? A gente precisa avaliar, né? Se você tivesse, por exemplo, o peso P e tivesse duas espécies de arames ou dois cabos, duas cordoalhas, lá, agora nós vemos lá em concreto protendido, que não tem, as cordoalhas não têm praticamente nenhuma rigidez na flexão. E qual seria talvez a melhor alternativa? Você tem só essas cordoalhas como material disponível, como equipamento disponível para pendurar, para manter suspenso. Pendurá-la ao teto
a forma aqui que nós vimos na solução 3. Se você tem esse material disponível. Agora, se você tem, como eu disse, um material moldável facilmente, onde você consegue moldá-lo, fazer vertical, tem uma boa capacidade de resistência e compressão, e não existe qualquer limitação de fechamento dessa região logo abaixo do peso P, talvez, por exemplo, o concreto seria uma ótima alternativa fazer um pilar vertical, ok, está ali, está elevado. Mas se você tem que manter aquele espaço aberto, aí você talvez já teria que partir para uma solução 2. Só que aí, solução 2, a gente já viu que vai ter alguma espécie de flexão causada, muito provavelmente, né? A não ser que seja uma rótula aqui, né? A não ser que você crie uma rótula aqui, né? Caso contrário, haveria aí algum esforço de flexão. E mesmo assim também terá esforço de flexão, não tem como. Vai ter esforço de flexão de qualquer maneira. Um concreto, por exemplo, puro não seria uma boa alternativa, porque flexão naturalmente causa tração na seção transversal, o concreto tem baixa resistência à tração, talvez não fosse a melhor solução. Enfim, né? O que eu quero que vocês observem é que soluções são várias e poderiam existir várias aqui, poderiam ser aplicadas várias aqui. Qual é a melhor? Não há como a gente responder. Você precisa entender que depende. Depende da disponibilidade de material, depende do recurso de mão de obra, depende vamos dizer assim, do contexto, né? Se você pode passar pelo meio, pode não passar, né? Enfim, tá? É super importante se entender isso, né? Que tudo vai depender, e é isso que eu quero mostrar para vocês. E para isso nós precisamos fazer uma revisão aí dos esforços internos para discutir algumas coisas. Quais são os tipos de esforços internos que podem atuar numa seção transversal, né? Pensando nos elementos, principalmente elementos lineares. Esforços normais, sejam eles de tração ou de compressão, causando tensões normais, né? Momento fletor, que como nós sabemos também causam na seção transversal tração e compressão. A grande diferença é que por eles trazerem na seção transversal tanto tração quanto flexão, eles têm vamos dizer assim, um baixo aproveitamento da seção transversal. Vejam, olha aqui que a gente entra numa discussão legal. Observem o esforço normal e observem o momento fletor. Claro que eu estou falando do esforço normal como se fosse uma carga centrada, né? Se ela não for centrada, você tem variação dessa intensidade de esforço ao longo da seção transversal. Mas imagine que é uma tração centrada, por exemplo, como nós estamos vendo ali. Então, se distribui uniformemente na seção transversal. E compara com o momento fletor. Você começa com tração e termina com compressão na parte inferior. Qual que é a grande desvantagem da compressão, da flexão com relação ao esforço normal na seção transversal? O momento fletor não aproveita a seção transversal como um todo, né? Você tem aí a desvantagem de você ter uma região tracionada, uma região comprimida, e há uma variação da região tracionada, ela vai reduzindo até chegar naquela região que nós chamamos de linha neutra, né, ou eixo neutro, onde não há tensões, é uma região inerte, é uma região que não está submetida a nenhum tipo de esforço. E cresce novamente até a extremidade, onde você tem uma tensão máxima. Qual que é o problema disso tudo? Você não está aproveitando ao máximo o seu material. Então você tem uma região dentro da sua viga, vamos dizer assim, de concreto armado, que está pouco aproveitada, ou que está praticamente nula. Ela não está nula porque também tem esforço cortante, né? Mas ela tem baixa baixa intensidade nessa região, tá? Então, a flexão é interessante? Muitas pontes são predominantemente submetidas a esforços de flexão? São. É a melhor alternativa? Nem sempre. Se você tem a opção, por exemplo, de usar um esforço normal, às vezes é mais interessante ter esforço normal atuando na estrutura, né? Porque você está aproveitando melhor a sua seção.
Aproveitando melhor a seção, que eu quero dizer, é você economizando material, né? Você tem uma ponte suspensa, a gente viu lá, os cabos de aço, os cabos dos pendurais, o cabo de aço principal, né, o cabo grande, ele é realmente robusto. Os demais são cabos de diâmetro pequeno. Por quê? Porque a tração aproveita totalmente o esforço na seção transversal. Ele aproveita totalmente, você precisa de pouca área, né? Então aí entra uma questão importante a gente comparar o esforço normal com o momento fletor, né? A diferença aí. O esforço cortante, ele atua na seção transversal, como esse daí que a gente está vendo, também com variação, né? Ele começa com intensidade máxima, né? Aliás, nas extremidades ele é nulo, mínimo, e ele é máximo no eixo, né? Pensando no material com comportamento elástico, dentro do comportamento elástico ainda, ele é máximo onde o momento fletor é mínimo, né? Tá? Pensando numa seção retangular, como nós estamos vendo aí na imagem. E a torção, e aí a gente já vamos separar também os tipos de tensões que cada um causa, né? Os dois de cima ali causam tensões normais, de compressão e de tração, e os dois abaixo causam tensões de cisalhamento. E a torção também causa um tipo de esforço na seção transversal, que é o esforço torsor, né? E também causa cisalhamento no final. E que também varia, né? Ele é mínimo próximo ao núcleo e máximo nas extremidades. Então vejam que o único tipo de esforço interno que vai causar o aproveitamento máximo na seção transversal é o esforço normal, seja ele de tração ou seja ele de compressão. E aí eu já faço uma pergunta aqui mais uma vez, aí, se alguém já quiser responder. Qual que é a desvantagem da compressão em relação à tração? Né? Pensem aí, alguém quiser responder, pode responder. Para aproveitar e já corresponder, o que eu acredito que esteja a resposta no caso. Pode responder. A vantagem da tração em relação à compressão é exatamente isso que o professor falou do aproveitamento da seção transversal. É mais fácil você aproveitar a seção da tração, você aproveita ela integralmente, do que a compressão. Depende do ponto de apoio. Se estiver perfeitamente alocado ali, pode ser que você não aproveite a seção completa da seção transversal. Sim, tem razão. Você pode não aproveitar, porque se houver algum tipo de não linearidade geométrica, por exemplo, né? Acho que é isso que você quer dizer, algum tipo de, vamos dizer assim, pensa num pilar, algum tipo de desaprumo, já não está mais com compressão centrada. Né? Você tem que ter sempre a questão totalmente retilínea. Enquanto quando você pensa em tração, pega uma corrente, por exemplo, qualquer elemento que não tenha rigidez à flexão, ou rigidez axial também. Axial ele vai ter. Mas pensa numa corrente. Quando ela pode estar inclinada, vamos dizer assim. Se você puxar, ela vai esticar. Ela vai estar aplicada a tração centrada sobre ela. E a outra grande desvantagem da compressão é a instabilidade, né? Ou flambagem, para quem preferir. A compressão sempre tem o problema da flambagem. Os elementos submetidos à compressão estão sujeitos à ocorrência da flambagem. Nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Enquanto na tração, o que é a flambagem? Né? É a instabilidade, como vocês devem saber. Deixa eu achar aqui, tá aqui, né? Que é aquela clássica aqui. Enfim, flambou, apliquei compressão, flambou, vocês estão vendo aí o que é a flambagem. É a instabilidade, que é um deslocamento no sentido transversal que acontece na seção em uma região crítica. Né? Esse efeito de instabilidade ocorre justamente por conta da compressão. Agora pensa a tração. Estou tracionando aqui, vocês não conseguem perceber, mas eu estou tracionando. A tração, pensando que a instabilidade é justamente esse efeito, ó, observem aí, de deslocamento transversal. Né? Então eu estou aplicando a compressão nesse sentido. Ok? E o deslocamento que acontece é no sentido transversal. Considerando que a flambagem ou a instabilidade é justamente esse efeito de deslocamento no sentido transversal, observem que a tração, que é o que eu estou fazendo agora, ela tende a manter sempre retilíneo. Né? Por exemplo, acho que aqui vai dar. Se eu faço isso aqui, ó, ele vai tender a dobrar. Quando eu traciono, ele tende a se manter retilíneo.
né? Então, a instabilidade é um efeito causado pela compressão. Então, essa é a grande desvantagem da compressão em relação à tração, né? Que é a questão da instabilidade. E isso que você comentou faz sentido também, Gabriel. Por quê? Porque quando você tem a compressão, se você tem, como eu disse, né? Ó, você tem a seu pilar, ele, em vez de estar aqui, ele está aqui. Ele já não está mais submetido só à compressão, ele está com flexão também, tá? E quando você aplicar a compressão, ele só vai aumentar esse efeito, né? Que aí começa as não linearidades, começa os efeitos de segunda ordem, né? Agora, quando você pega, por exemplo, aqui, ó, eu pendurei, eu posso estar com ele pendurado torto aqui. Se eu puxar a tração aqui, ele vai tender a ficar retilíneo. E ele fica retilíneo, esforço de tração, não tem os esforços de segunda ordem, né? Então, essa é a grande vantagem da tração em relação à compressão, né? Apesar dos dois serem esforços normais e que em condições iguais, ambos, vamos dizer assim, desconsiderando que possa acontecer alguma não linearidade, considerando que a compressão seja centrada, a grande desvantagem é a possibilidade de ocorrência de instabilidade, tá? As outras, como nós vimos, nenhuma delas aproveita a seção transversal como um todo, né? Nem a flexão, o momento fletor, nem o esforço cortante e nem o momento torsor, tá? Vamos lá. Primeiro esforço que a gente vai comentar, a tração, né? Grande vantagem, causa uma distribuição de tensões constante na seção transversal, como nós conseguimos ver aqui na imagem, né? Portanto, há, quando corretamente projetado, total aproveitamento da seção transversal. Você tem totalmente a sua seção aproveitada pelo esforço de tração. E por isso também ele vai utilizar o mínimo de material para equilibrar os esforços, tá? Então essa é uma das grandes vantagens, mais uma vez, né? Você precisa de um mínimo de material para equilibrar esses esforços, né? Vejam que aproveitando no máximo a seção transversal, você precisa de menos material, porque fazer aqui, né? Espera aí, vou fazer desenhado. Tensão, vou chamar de sigma, é igual a força sobre área, correto? Vamos passar a área para o outro lado. A área, né, passei a área para o outro lado, é igual a F sobre sigma, né? Quando você está com uma tensão uniforme, isso aqui é válido, nós estamos vendo aqui. E o que nós percebemos? Que quando você tem um aproveitamento da seção transversal como um todo, a sua área vai ser a menor possível, né, por uma determinada força. Agora, quando você tem a sua seção transversal com tensões que não se distribuem de maneira uniforme, não estão aproveitando ao máximo, você precisa de áreas cada vez maiores. Vai buscar áreas cada vez maiores. Áreas cada vez maiores indicam maior consumo de material, portanto, indicam maior dispêndio econômico, maior uso de recursos, aquela coisa toda. Então, do ponto de vista de vantagem, a tração tem essa grande vantagem, que é aproveitar o material como um todo e não ter nenhum outro atenuante, que a gente vai ver agora que a compressão, por exemplo, tem. Só para a gente ter uma noção, né? A gente vê o cabo aqui e a gente não tem a ordem de grandeza do tamanho, né? O cabo principal aqui parece ser uma coisinha normalzinha ali, nada demais, né? Olhando nessa imagem, parece ser um cabinho aí, sei lá, eu ia falar, sei lá, coisa de 20, 30, 50 centímetros de diâmetro. Aqui a gente tem uma noção da ordem de grandeza do tamanho do cabo. Aqui é um pedaço do cabo aqui que foi colocado como exposição, numa amostra, né? Essa é a ponte Golden Gate, lá em São Francisco, nos Estados Unidos, uma ponte muito famosa. Enfim, os americanos têm essa mania, né, de fazer com que as coisas deles se tornem realmente as mais importantes do mundo. Então a ponte Golden Gate não é é o maior vão, não é a mais vamos dizer assim, a mais interessante como solução, mas é uma belíssima ponte, vence um vão gigantesco aí.
main span aí é 4.200 feet, né? 4.200, principal vão de 4.200 pés. Vamos fazer uma continha rápida, se eu não me engano. Um pé é igual a 0,33 metros, é isso, né? Então, 4.200 dividido por 3, né? Uns 1.400 metros de vão, é gigantesco o vão, né? Mas também nada, acho que tem vãos maiores, se eu não me engano, que depois lá no final tem uma tabelinha que mostra para vocês. A vantagem da tração então é essa, você utilizar o mínimo de material possível para aquela solução, tá? Porque você está aproveitando ao máximo a sua seção transversal, você está aproveitando ao máximo o seu material. Ainda agora na compressão, aqui eu tenho que alterar, já vou alterar, ó. Calma aí pessoal, só para alterar aqui. Ele já vai abrir. Aqui é compressão para não dar problema depois aí. A compressão também tem uma vantagem de distribuir os esforços uniformemente na seção transversal. É interessantíssimo. A distribuição, quando a compressão é centrada e tal, né, você tem a distribuição de tensões uniforme na seção e tudo é muito legal. Só que você tem o problema da flambagem, o problema da instabilidade que nós discutimos alguns minutos atrás, que é talvez o maior problema da compressão, né? Então, a tensão máxima não fica limitada mais à resistência do material, mas sim pode ser que fique limitada a resistência do material, mas também pode ser que fique limitada, por exemplo, a possibilidade de instabilidade. É o que acontece com essa régua. Quando a gente aplica uma força, o material dela não é esmagado pela compressão. Olha lá. O que acontece é que ela perde a instabilidade, né? Óbvio que para essa régua aqui não tem problema, mas o que eu estou fazendo é deformando um pouquinho ela aqui, mas isso não vai causar problema para mim. Mas, obviamente, que numa situação de um elemento estrutural, isso é inconcebível, né? Isso aqui pode causar todo um desequilíbrio de um sistema estrutural. Então, um elemento estrutural em compressão pode não chegar ao seu limite, né? Ao seu ELU, a sua condição última, por conta da resistência do próprio material, mas sim por conta da flambagem ou da instabilidade, tá? Então essa é a grande desvantagem da compressão, né? E isso é pior em casos de materiais com alta resistência, tá? Quando você tem materiais de baixa resistência, baixa tensão resistente, por aquela coisa que nós vimos agora há pouco ali, né? Vou fazer novamente ali, rapidinho. Sua área é igual a força sobre a tensão. Considera que tem uma tensão resistente. Quanto maior for a sua tensão resistente, menor a sua área. Portanto, materiais que têm muita resistência, como aço e similares, você precisa de menores áreas. Materiais com baixa resistência, né, como concreto, comparado com aço, você precisa de maiores áreas. Então, a flambagem ela ocorre justamente em seções esbeltas, né? Ela ocorre justamente por conta da esbeltez dos elementos estruturais, né? A esbeltez da barra, que é justamente você ter baixa rigidez ou baixa inércia, vamos dizer assim, em alguma direção, tá? Então, principalmente por causa de materiais com alta resistência, como eu comentei, o aço, que você tem uma alta resistência, portanto baixa área, você tem problemas de flambagem, né? Analogia com concreto armado. Pilares de concreto armado. Muitas vezes os pilares de concreto armado eles não têm esforços cortantes que causam tensões de desalinhamento intensas. Elas são baixos. Por que nós precisamos manter estribos no máximo a cada 20 centímetros, geralmente, em pilares? Por conta da flambagem das barras de aço. Tá? O pilar é um elemento submetido à compressão e flexão, muitas vezes, principalmente os pilares externos, né? Em edifícios, estamos falando de edifícios, tá, pessoal? Agora, né? nesse exemplo. Por que nós precisamos manter os estribos lá a cada 20 centímetros? Para ter o travamento das barras de aço, para que elas não flambem,
né? Deixa eu tirar aqui que nós vamos ver justamente um exemplo como esse. Um pilar flambado, né? Mas aqui a flambagem a carga foi muito maior. A gente está vendo até os estribos ali, mas tudo rompeu ali. A carga de compressão deve ter sido muito maior do que aquela que se esperava em projeto. Vejam, a instabilidade é o deslocamento transversal, né? O que aconteceu com esse pilar é isso aqui, exemplo clássico que vocês já devem ter visto várias vezes. E por que você precisa usar os estribos ali a cada 20 centímetros? E muitas vezes ele nem é necessário para resistir aos esforços transversais da seção do pilar, que é o que é a necessidade dos estribos, quando a gente dimensiona, pensando na treliça de Ritter e Morse, aquela coisa toda. Você precisa justamente para eles travarem as barras de aço que vão estar comprimidas para que elas não flambem. Por quê? Porque o aço é um material com altíssima resistência. A tensão, ele aguenta lá 500 MPa ou CA50. Você pega uma barra de 3 metros a 500 MPa, ela flambou, não chega 500 MPa, não chega nem perto, nem longe, né? Muito longe. Ela vai flambar lá com 50, 100 MPa, ela já flamba, uma barra com 3 metros livre. Portanto, você precisa colocar travamentos intermediários, que é justamente o seu estribo, né? Muitas vezes ele é aquela limitação de espaçamento de estribos em pilares, não é considerando esforços cortantes e esforços transversais. Não, é por conta da limitação à flambagem da peça, flambagem das barras de aço, tá? Então esse é o problema, né? Então esse é o grande problema na compressão, porque muitas vezes você precisa ter seções muito grandes justamente para que você não tenha a possibilidade de flambagem. Isso acontece muito em pilares de concreto armado, né? Porque você pega pilares de ponte, porque ponte geralmente tem pilares que são necessariamente muito grandes. Né? Nós vamos ver na aula de elementos estruturais, de sistemas estruturais, que tem um estudo que foi realizado no Brasil entre a década de 80, mais ou menos, com vários projetistas para se identificar mais ou menos qual era o nível da esbeltez dos pilares que elas utilizavam, né? E aí tem lá todas as informações. Fica entre 20 e 30 esbeltez. Tá? Dificilmente passa de 30, que é uma esbeltez bastante baixa, né? Então o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, em torno de 30. Né? É uma esbeltez baixa, então quer dizer que é um pilar robusto, é um pilar muito grande. Provavelmente ele não vai romper nunca a compressão por conta do esmagamento do concreto. Ele vai romper, essa dimensão dele é por conta da limitação da flambagem. Então, por isso que a compressão acaba não sendo interessante. Tá? Só como exemplo de uma ponte com predominantemente esforço de compressão é o que nós temos. Aqui basicamente é só compressão e flexão. Tá? E essa é a ponte da amizade, né? Uma belíssima ponte também, ali em Foz do Iguaçu. Provavelmente muitos de vocês já conheceram. Isso aqui só tem compressão. Compressão para cá. Vou fazer com a setinha, peraí. Compressão aqui, ó. Compressão, compressão. Aqui também compressão. É compressão aqui. É compressão nesses pilares aqui. E aonde que você tem alguma coisa diferente no tabuleiro que tem flexão. Tá? Então, as pontes em arco aí, como essa ponte da amizade, é geralmente compressão. Dificuldade dos arcos, pessoal, grande dificuldade, muitas vezes a execução, é difícil de se executar. Tá, vamos lá, vamos para frente. Uma breve revisão legal aqui, que sempre é importante fazer, né? Vamos relembrar o que é a flambagem de coluna, rapidamente aqui. Existe uma equação clássica, né? A famosa equação de Euler, que define a carga crítica, né? Ou é a carga crítica de Euler. Essa carga crítica de Euler ela é válida só para materiais com comportamento elástico linear, portanto nós estamos utilizando ali o módulo de elasticidade com seu valor integral, né, do material. Ela é válida também para casos onde você não tem não linearidades geométricas, né, então você considera que existe uma compressão centrada de fato. E essa é a equação que define a carga crítica de Euler, né? P crítico é igual a π ao quadrado e I dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado, né? Se nós lembrarmos aí, existe um coeficiente importante chamado de raio de giração, uma propriedade da seção transversal chamada de raio de giração. O raio de giração nada mais é do que a raiz da inércia sobre a área, tá? Raiz quadrada da inércia sobre a área. Substituindo aí essa inércia aqui por
IA quadrado, né? I quadrado A, né? Raio de giração quadrado A, então substitui isso aqui por I quadrado A. Chamando o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração de lambda ou índice de esbeltez, você tem aqui, ó, I quadrado sobre LF quadrado, portanto você tem o lambda ao quadrado, 1 sobre o lambda ao quadrado. Então você tem carga crítica igual a π quadrado EA dividido por índice de esbeltez quadrado. Lembrando que tensão é força sobre área. Se a gente dividir P crítico por área, nós temos tensão. Então vamos dividir aqui P crítico por A. Se eu divido aqui, eu tenho que dividir aqui também. Fica A sobre A, corto A. Então eu tenho que a tensão crítica é π quadrado E sobre lambda quadrado, né? Sobre índice de esbeltez quadrado. Por que você está mostrando isso aí, professor? Só para a gente relembrar o que é a flambagem das colunas, né? O que é a tensão crítica? É a tensão que leva a flambagem da coluna, né? É a tensão que está sendo causada aqui. Dá para você calcular para esse material aqui, tendo as informações de modo de elasticidade dele, inércia da seção transversal nos dois lados, a menor no caso, e o comprimento de flambagem, que no caso aqui é aproximadamente 30 centímetros, né? Estou com articulações, então ele pode girar. Né? Articulações, eu não estou travando o movimento dele aqui, então ele pode girar. Então, isso aqui, 30 centímetros de comprimento de flambagem. Eu consigo calcular a tensão que eu estou aplicando na mão aqui, que está causando aquela flambagem ali. Tá? Então, essa equação aqui é que define. Tensão crítica, π ao quadrado E dividido por lambda quadrado. Se a coluna tem uma esbeltez muito alta, se isso aqui é muito alto, ó, a instabilidade ocorre antes do colapso do material, ou seja, a tensão crítica é menor do que a tensão admissível. Observem que a tensão crítica é inversamente proporcional ao seu índice de esbeltez. Quanto maior é o índice de esbeltez, menor é a sua tensão crítica. Portanto, quanto maior é a relação entre o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, que é uma relação de propriedade, é uma propriedade de seção transversal, maior a possibilidade de ocorrer a flambagem. Veja, quanto menos inércia você tem, menor é seu índice de esbeltez. Quanto mais inércia você tem, maior é seu índice de esbeltez, tá? Perdão, seu raio de giração. Então, tensão crítica, π quadrado E dividido por lambda quadrado. Quanto maior o índice de esbeltez, menor. E aí, qual que é o problema? É que há situações onde tensão crítica é menor que a tensão admissível do material, é menor do que a capacidade de tensão do material. Portanto, nesse tipo de situação, você tem a possibilidade de ocorrência da flambagem, né? Só trazendo aqui a esbeltez limite, se você pegar aqui, isolar a esbeltez, substituir tensão crítica por tensão admissível, você descobre a esbeltez limite, que é aquela esbeltez que leva à flambagem do material, né? É dada por raiz de π quadrado E sobre tensão admissível. Só isolou o índice de esbeltez, substituiu a tensão crítica por tensão admissível. Só relembrando aqui uma curva de flambagem que vocês já devem ter visto muito em disciplinas de aço, né? Observe aí, ó, por exemplo, para o aço, ó, um aço com resistência, tensão de escoamento aí de 250 MPa. Veja aí, ó, que para índice de esbeltez até 90 aproximadamente, ó, você tem ele rompendo ainda pelo esmagamento, ou pelo escoamento, chegando ao escoamento do material. Desse ponto para frente, a esbeltez vai aumentando, você vai acontecendo a flambagem, né? Então, por exemplo, no índice de esbeltez de 150, o material que tinha capacidade de chegar a uma tensão de 250 MPa só suporta uns 90, 95 MPa. No índice de esbeltez de 200, esse material que teria capacidade de resistir a uma tensão de até 250 MPa sem chegar ao seu escoamento, só resiste a aproximadamente 50 MPa. Então, quanto mais você aumenta o índice de esbeltez, menor é a capacidade dele resistir, chegando até o índice de esbeltez limite, lambda E, onde a partir dali o material já não chega mais à ruptura ou não chega mais ao seu estado limite último pela flambagem ou pelo esmagamento do material, e sim aquilo que é causado pela instabilidade, tá? Ok. Pessoal, 8h35, vamos fazer um intervalinho aí para gente tomar. Acabou minha água aqui já.
Daqui a pouco eu já fico sem voz. 8h35, a gente podia fazer um intervalinho de 15 minutos, pode ser? Combinado então, professor. 15 minutos aí. Então, beleza. Voltamos às 8h50, ok? Eu vou parar a gravação e volto a gravar assim que a gente voltar.